da Igreja de Deus Missionária. Está conosco Frank, ali do Joyce Souza, Raimundo Páscoa, que falaram aqui com a Irde Samuel de São Vicente, da IDM. E nós vamos mergulhar. Nós estamos passando aos irmãos o que na verdade declaramos, o que na verdade cremos, qual é a nossa defesa de fé. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para a igreja, é a revelação de Deus para o homem, enquanto que o credo é a resposta do homem a esta revelação. Amém? A esta revelação. Nós estamos no terceira terça-feira, e nós estivemos falando aqui sobre as Escrituras. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a inspiração verbal e plena de Deus para o homem. Acreditamos e cremos num Deus triuno, um Deus que é uno na sua essência e triuno também na sua essência. Amém? E vamos estar mergulhando um pouco mais hoje, falando sobre Jesus Cristo, divino e humano, 100% homem e 100% Deus. O texto que foi lido pelo pastor Raimundo Páscoa, escrito por João, o evangelista, traz para nós este entendimento, que Cristo Jesus, Ele é o Verbo. Atente para o que eu vou falar. O Verbo eterno, o Verbo divino, este Verbo foi escrito, que são as Sagradas Escrituras, que profeticamente foi falado sobre ele. E este Verbo divino, eterno, infinito, que foi escrito sobre ele, ele se encarnou e habitou entre nós. Este Verbo encarnado foi a última mensagem da redenção de Deus para a humanidade. Hebreus no capítulo 1 e o verso 1 diz assim, havendo Deus falado aos nossos pais pelos profetas e de muitas outras maneiras, a nós nos falou nestes últimos dias através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo, e ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata do seu ser, e ele sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Ele é Cristo. Diante disto é o que nós queremos falar nesta noite. Cremos que no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, em sua divindade soberana, concepção virginal, plenamente Deus, plenamente homem, que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Em sua morte vicária e expiatória, desceu ao mundo dos mortos e pregou a mensagem de triunfo aos espíritos em prisões, e em sua ressurreição corporal cremos dentre os mortos, e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador de todo o mundo. Baseado nos textos João 3, 16 e 18, Romanos 1, 3 e 4, Isaías 7, 14, Mateus 1, 23, Hebreus 10, 12, Romanos 8, 34, Atos 1, 9, Filipenses 2, 5 e 11, Hebreus 4, 14.
Esses textos são referências aonde está fundamentada, onde está baseada esta doutrina. Amém? Eu queria mergulhar aqui, eu quero ter liberdade aí nos 30, 40 minutos, mergulhando aqui de forma bem clara, pensando alto. Vocês quiserem, anotem as dificuldades e questionamentos, e depois a gente vai tirar aí bem devagarzinho isso aí. Jesus, homem, não deixou de ser Deus. Jesus, Deus, não deixou de ser homem. Ao se encarnar, este Jesus, homem, continuou sendo 100% Deus. Ao ressuscitar dos mortos e ascender aos céus e sentar à direita do Pai, ele não deixou de ser 100% homem. O evangelista diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem. Homem. Ele não deixou de ser homem. Cremos, nós da Igreja de Deus Missionária, e ensinamos que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, possui todas as prerrogativas divinas da aceidade, da divindade eterna, sendo ele coigual, consubstancial, coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Cremos e ensinamos que Deus Pai criou os céus e a terra e tudo que neles há, de acordo com a sua vontade, através de seu Filho Jesus Cristo, por quem todas as coisas continuam a existir e a operar. Eu quero, nessa introdução, dar um adentro sobre algumas coisas. Há muitas discussões acerca de: pastor, quando Jesus estava aqui, ele dormia, ele sentia fome, as necessidades físicas eram naturais diante dele. Como pode um Deus ter essas necessidades? Segunda coisa, o que é levado em conta é: pastor, sendo ele Deus, com poder maravilhoso e glorioso, podia exigir dos seus seguidores fazer as coisas que ele fazia e outras muito mais. São os questionamentos que ficam acerca da divindade e da humanidade de Jesus. Muitos defendiam que Jesus era um homem natural, que depois do seu batismo foi ungido com o Espírito Santo e passou sobrenatural. Muitos defendiam que Jesus era um homem natural, com uma missão sobrenatural, que morreu, mas depois que ele ressuscitou, ele passou a ser divino. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Verbo eterno, que criou todas as coisas, que se tornou homem, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, que viveu entre nós, que viveu sem pecado e morreu sem nenhuma iniquidade, levando a iniquidade de toda a humanidade. Ele foi sepultado, ele ressuscitou e vive para sempre, assentado à destra do Pai nas alturas. A sua encarnação, cremos e ensinamos que na sua encarnação, Jesus tornou-se homem. Ele ficou do lado de todas as prerrogativas
colocou de lado todas as prerrogativas de sua divindade, tomando a forma de servo, mas sem deixar de possuir. Ele tomou a posição de um servo, sem deixar de ser rei. Ele vestiu a capa de servo, sem deixar de ser Senhor. Ele continuou sendo Senhor. Eu vou parafrasear. Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 7. Diz assim, ela vai colocar aqui na tela, Filipenses capítulo 2, a partir do verso número 7, Filipenses. Vai colocar aqui na tela para a gente. Olha só o que diz. Volte mais 2 versos. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, já também em Cristo Jesus. Verso 6. Que sendo de forma de Deus, sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Mas fez de si mesmo nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Verso 9. E por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quem está comigo aqui? Jesus sentado do trono, sendo Ele rei, sendo Ele Senhor, sendo rei, sendo Senhor, de igual mesma forma com o Pai, com o Filho, Ele levanta do trono, tira seu manto real, tira sua coroa real, deixa no trono, e Ele desce, sem este manto da onisciência, da onipresença, da onipotência. Deixa esse manto. Ele desce e veste a nossa capa. Ele deixou de ser rei? Não deixou de ser rei. Ele vestiu a nossa forma. Amém ou amém? Para que eu e você, com limitações de entendimento, pudéssemos ver quem é Deus. Com nossas limitações de visão carnal, pudéssemos compreender quem é Deus. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus, Filipe, há tanto tempo que eu estou contigo. E tu diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou numa forma de homem, essa cidade divina, para que você possa saber, para que você possa compreender a forma de Deus se revelar, quem Ele é. Quem Ele é. Esta é a forma, em sua vida terrena, a totalidade da essência de Deus, não deixou de existir, isto é, Ele não perdeu nada, em grau ou substância, a plenitude da divindade, ao deixar de usar os atributos inerentes a Ele como Deus, pois Ele é Deus eterno, e a qualidade do eterno é inextinguível. Da encarnação, a segunda pessoa eternamente existente, na triunidade, incorporou todas as características da humanidade e tornou-se Deus homem. Cremos e ensinamos, portanto, que Jesus Cristo representa a humanidade e a divindade em uma unidade indivisível. Indivisível. A encarnação do Verbo de Deus não é um mero conceito teológico, é um dos maiores mistérios das sagradas Escrituras, sem a qual seria impossível a nossa compreensão e bem
também a nossa redenção. Abrindo seu evangelho, João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deixa o evangelista bem patente que o Filho de Deus, que se encontrava no seio do Pai, foi concebido pelo Espírito Santo para habitar entre nós, sendo Cristo o executivo do Pai. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem ele, nada do que existiria. Jesus se esvaziou da sua glória. É um dos mais profundos mistérios da divindade. Como diz Elias, um grande pregador, ele diz assim, que quando se fala, quando os serafins dizem assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, que muito pregamos dizendo, que está dizendo Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, mas no hebraico não tem nada disso, porque eles declaravam a sua fé em um único Deus. Ele chega a dizer: quem tem dificuldade com a Trindade somos nós, a divindade não tem. O que o serafim estava dizendo: ele é santo, profundamente santo, infinitamente, profundamente ele é santo. A sua santidade é incomparável, é profunda, é incalculável. A sua santidade expressa é o que ele é na sua essência. Podemos aplicar para a triunidade, mas o texto não quer dizer isso. O que isso quer dizer, pastor? Que esta santíssima santidade intocável de Deus, vestindo a nossa capa humana, ela ficou sendo revelada pela glória em Cristo. Pela glória em Cristo Jesus. Ele diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta profundidade se deu a revelar-se pela encarnação de Cristo. Em sua encarnação, Cristo tornou-se em tudo semelhante a nós, exceto na natureza pecaminosa e ao pecado. O esvaziamento de Cristo certamente não é esvaziar-se ele de sua divindade, portanto, em todo o seu ministério terreno manteve um colúnio desta divindade intrínseca no seu ser, na sua humanidade. Foi ele, sim, em seu estado de humilhação, reconhecido como Deus. Consideremos ainda a sua oração sacerdotal do Getsemane. Ele não reivindica ao Pai a sua divindade. Ele não diz assim: Pai, me devolve a minha divindade, me dá minha divindade. Não, ele não pede isso. Jesus não pede que Deus devolva a ele a divindade. Jesus não pede que a divindade venha para ele, não, porque ele era divino. O que Jesus pede é a manifestação da glória desde o início. É uma outra coisa. É uma outra coisa. Esta divindade estava intrínseca, estava ligada nele. Ele não reivindica ao Pai isso, portanto, ele é um atributo intrínseco. Ele reivindica-se aquela inacessível e eterna glória intransferível. O cabode de Deus. A presença real manifesta desta inacessível glória de Deus. Jesus foi o único ser na terra,
no universo a ter uma concepção milagrosa. Cremos e ensinamos que o Senhor Jesus nasceu de uma virgem, que foi o Deus encarnado, e que o propósito da encarnação foi revelar Deus. O propósito da sua encarnação foi redimir o homem. O propósito da sua encarnação foi governar sobre o reino de Deus. A concepção virginal do Filho de Deus é um milagre. Na concepção do Verbo de Deus, não houve o que se convencionou chamado nascimento virginal. O que realmente deu foi o mistério da concepção virginal. Eu quero derrubar uma coisa séria aqui. Jesus, ele foi concebido por milagre, mas o seu nascimento foi natural. Vocês estão me entendendo? Eu estou ficando doido. Jesus foi concebido milagrosamente, mas o parto de Jesus não foi feito pelo Espírito Santo. Maria teve dor para ter Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas o seu nascimento foi natural. A regência disso. O entendimento disso. Seu nascimento ocorreu em Belém, conforme registra de Lucas. Maria, como as demais mulheres, sentiu as dores do parto ao dar luz a Cristo. E Jesus, a sua semelhança, deixou o ventre materno natural e não sobrenaturalmente, ao nascer em Belém da Judéia. Porquanto, se o seu nascimento foi natural, mas a sua concepção, frisamos, cremos e defendemos, foi um ato milagroso, operado pelo Espírito Santo, conforme registra Lucas, capítulo 1, do verso 30 ao 35. Jesus veio com uma missão terrena determinada. Uma missão terrena determinante. Presta atenção, Maria Alana. Cremos e ensinamos que o ministério terreno efetuado por Jesus foi executado sobre a unção do Espírito Santo. Jesus, despido da sua glória, mesmo sendo 100% Deus, com toda a majestade, autoridade e soberania, ele não teve por usurpação usar essas ferramentas. Jesus, o que ele usou foi a unção do Espírito Santo. Foi a unção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele tem me ungido para pregar o Evangelho aos pobres. Ele tem me enviado para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, colocar em liberdade os que estão presos. Atos 10:38 diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual mandou fazer o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus teve uma missão definida. O que está escrito na profecia? Está escrito na profecia que tu vai passar pela Galileia, Elia, porque está escrito sobre isso. Está escrito na profecia que ele vai montar num filho de uma jumenta. Eu vou montar no filho de uma jumenta. Está escrito na profecia que ele vai entrar em Jerusalém. Está escrito na profecia que ele vai libertar coxo, paralítico, vai fazer cego ver, morto. Está escrito, eu vou cumprir isso aí. Está escrito na profecia que ele seria traído pelos seus irmãos. Vai ser cumprido isso. Está escrito. Tudo que sobre ele foi escrito, ele cumpriu cabalmente no seu ministério. Cumpriu. Quando tudo foi cumprido, ele gritou: Pai, está consumado. Tetelestai, está tudo cumprido. Aleluia. Jesus cumpriu. Jesus
teve uma morte redentora. Cremos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo efetuou uma redenção através do sangue derramado na sua morte sacrificial sobre a cruz. O que esta morte foi voluntária, vicária, propiciatória e redentora. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele deu. Ninguém tira a minha vida, eu dou. A morte não matou Jesus, Jesus entregou o seu espírito. Não matou, entregou. Vai não. Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, e expirou. A morte não teve liberdade de sufocar o fôlego de Jesus. Ele entregou o seu espírito. Por isso que ele diz: eu sou vivo e fui morto e vivo para todo sempre, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Declarando sobre isso: tragada foi a morte pela vitória. Jesus viveu uma vida irrepreensível, totalmente sem pecado, o qual satisfez plenamente a justiça de Deus. O nosso Redentor é capaz, o nosso Redentor é santo, o nosso Redentor vive para sempre. Jesus teve uma ressurreição justificadora. Pela morte de Jesus somos redimidos, mas pela sua ressurreição somos justificados. Cremos e ensinamos que, baseados na eficácia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o pecador crente é livre da punição, da penalidade e do poder do pecado, sendo declarado justo, possuidor da vida eterna e adaptado de uma forma regeneradora na família de Deus. Como é isso, pastor? Jesus, ele não reforma, não, ele transforma. Jesus, ele não encaixa alguns pontos de mudança na vida do homem, ele regenera. A morte de Jesus nos traz essa libertação, mas a ressurreição de Jesus me traz esta justificação. Cremos e ensinamos que a nossa justificação foi garantida por sua literal ressurreição física da morte, e que está agora sentado ao lado à direita do Pai, de onde intercede por nós como nosso advogado e sumo sacerdote. Muito tempo foi defendido pelos gnósticos, dizendo assim: Jesus morreu, mas ele não ressuscitou literal. Jesus ressuscitou espiritualmente. Jesus morreu fisicamente, mas a sua aparição foi a aparição fantasmagórica. Jesus, não, espiritual, sobrenatural. Jesus morreu fisicamente e ressuscitou fisicamente. O que vocês estão fazendo aí? Pescando, vai à frente. Lança a rede. E pegaram 153 grandes peixes, voltaram, e Pedro disse: é Jesus. Aquele homem é Jesus. E ele mergulha e chega lá. Quando ele chega lá para falar, Jesus já está o quê? Jesus está vendo o quê? Assando peixe. Assando peixe. Tinha uma velhinha no Maranhão que diz assim: eu como peixe igual Jesus. Aí disse: como é que Jesus comia peixe? Peixe muqueado. Quem foi que deixou Jesus comer peixe muqueado? Eu tive uma revelação que Jesus comia peixe muqueado. Esta verdade deixa claro que Jesus ressuscitou plenamente.
Ele levantou-se do reino da morte plenamente. A ressurreição de Cristo é a principal doutrina do novo nascimento. Ei, se Jesus não tivesse ressuscitado, diz Paulo, a nossa pregação é vã. Não tem valia, não tem autoridade, não tem poder. A nossa fé não tem poder. Diante do exposto pelo apóstolo, ousamos dizer, a ressurreição de Jesus foi completa e não meramente espiritual. Sua ressurreição física pode ser amplamente demonstrada. E isso em 1 Coríntios 15, conhecido como o grande capítulo da ressurreição, Paulo afirma que o Senhor Jesus, o ressurreto, além de ser visto pelos 12 e por mais os discípulos, foi contemplado por mais 500 irmãos, e o testemunho dos guardas romanos, e mais por Tiago, seu irmão, e ele disse, e por mim, eu vi ele, Jesus ressuscitou. Você crê nisso? Jesus ressuscitou. A sua ressurreição é uma realidade. Quem pode dar glória a Deus por isso? É uma realidade. Jesus, depois de ressurreto, ele prometeu que vai voltar. Um ser humano podia se destacar-se em crer e confiar numa palavra de uma miragem? Não. Mas como aquele que morreu e ressuscitou, declarou para os seus discípulos que um dia vai voltar. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar lugar. E quando for, virei, e voltarei, e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Cremos e ensinamos que Jesus tornará para arrebatar sua igreja e posteriormente implantará o seu reino milenar sobre a terra. Cremos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é aquele pela qual Deus julgará toda a humanidade. Este hoje, nosso advogado, será o supremo juiz diante de toda a humanidade. Você crê nisso? Este Cristo, Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele nos apresenta 3 ofícios destacáveis. 3 ofícios. Robert Murray, ele diz, se eu pudesse ouvir Cristo intercedendo por mim, no quarto ao lado, não temeria 1 milhão de inimigos. No entanto, a distância não faz diferença. Ele está intercedendo por mim. Além de ser o nosso sacerdote, o Senhor Jesus, ele é o esperado profeta de Israel. Ele é o esperado Rei dos Reis de Israel. Me mandaram um videozinho pequeno de um sacerdote, um escriba tentando confundir uma criança, como se fora Jesus aos 12 anos diante dele. Ele disse assim, o trono está lá. Ele disse, mas está vazio. Ele disse, porque o Rei dos Reis virá para sentar nele ainda. Não se moveu. Virá o rei, Jesus virá. Além de ser isso, somente ele teve condições de exercer concomitantemente os 3 ofícios sagrados do Antigo Testamento. Somente um homem exerceu isso de forma sistêmica. Quem foi? Foi Samuel. Samuel, ele foi sacerdote, Samuel foi profeta e Samuel foi juiz, que foi substituído pelo rei.
juiz. Jesus é o único ser na terra que ele é profeta, sumo sacerdote e rei dos reis. Quem pode dizer amém? O profeta que havia de vir, diz assim a palavra do Senhor, como profeta Jesus não se limitou a revelar o futuro. Ele é profeta que me falou das coisas futuras. Não, ele ensinou, repreendeu os soberbos, realizou sinais e maravilhas, levando a todos a uma singular admiração e compreensão acerca do reino. Jesus mostrou para os seus seguidores, escribas e fariseus, o que é observar a lei na sua essência. Jesus foi o único homem que cumpriu a lei cabalmente como ela é. Cumpriu. Ele cumpriu em meu lugar, cumpriu em teu lugar. Jesus cumpriu a lei. E como profeta, ele declarou a verdade sublime acerca dela. O sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os sumos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, quando morriam, era substituído por seus filhos. O Senhor Jesus, contudo, portanto, eterno e Pai da eternidade, tem um sacerdócio eterno. Salmo 110, 4, Hebreus 5 e 6, 7 e 21, fala sobre isso. Morrendo em nosso lugar e por nós, vencendo a morte pela ressurreição, intercede ininterruptamente pelos que o recebem como Salvador e Senhor da sua vida, garantindo-nos assim eterna salvação. O que dizer da oração sacerdotal de Cristo? Em João 17, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, foi o Senhor Jesus, no sacrifício vicário no Gólgota, o oficiante e a vítima. Eu vou tentar parafrasear. Jesus é o único ser no universo que tem duas naturezas e uma personalidade. Os homens errados, transviados, ele pode ter, todos têm uma natureza e pode ter um desvários de personalidade. Mas Jesus é o único ser do universo que tinha uma só personalidade, com duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Quem morreu no Calvário não foi Deus. Quem morreu no Calvário foi o homem. Deus não morre. Quem morreu foi o homem. Jesus do Calvário, no ápice do cumprimento da sua missão, ele dá um brado e diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quantos pregam dizendo que Jesus estava dizendo que estava abandonado até pelo Pai? Não, ele não diz Pai, ele diz Deus meu. É nesta hora que a natureza divina desocupa um corpo inocente, desocupa o invólucro de um homem puro, para que ele possa morrer. É nesta hora que o sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque, pega o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e oferece no altar celestial o sacrifício eterno. É nesta hora que ele revela para nós um altar reservado para ser oferecido em nosso lugar. Aquele que não entende
encontrou homem algum, mas aquele que desceu, chegou diante de Deus, oferecendo um sacrifício eterno. Jesus Cristo. Um outro ofício é o Rei dos Reis. Após a sua ressurreição, e já prestes a subir ao Pai, afirmou: é-me dado todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra. Aí já é diferente. Ele não é mais usando mais o seu poderio do Espírito Santo, não está mais tirada a capa, agora ele está com a capa, agora ele está com a coroa, agora ele está com a soberania nos seus ombros. Antes da sua ressurreição, perguntaram para ele: Jesus, quando é que tu vai restaurar o reino de Israel? Ele disse: nem os filhos, nem os anjos sabe, somente o Pai. Depois da ressurreição, Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí disse: Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar? Ele disse: não vos compete saber do tempo. Ele não disse que eu não sabia, porque agora ele tinha todo poder, ele tinha toda autoridade, a onisciência, a onipresença e a onipotência estava na mão dele. As paredes fechadas, ele entrava, ele se manifestava, ele desaparecia, porque ele agora estava tomado pela soberania divina sobre ele. Naquele momento assumia Jesus o governo não somente do mundo, como de Israel e da igreja. Ele é soberano sobre os reis da terra, é o rei de Israel, é o cabeça da igreja, como herdeiro do trono de Davi, assumirá o governo do mundo durante o milênio, levando as nações remanescentes à plena obediência. É esta a consciência que temos, que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Sobre o apóstolo Paulo, ele sintetiza de maneira singular a vida do nosso Senhor. Ele disse assim em 1 Timóteo 3,16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne, foi justificado em espírito, visto dos homens, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido acima na glória. Este é o Cristo que pregamos, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Somente nele e através dele pode o ser humano obter a vida eterna. Sem Cristo ninguém chega a Deus. Com Cristo temos os céus, com Cristo temos vida e vida com abundância. Quem pode dizer amém? Que Deus em Cristo nos abençoe para todo sempre. Amém. Nós vamos trazer a irmã Cleonilde, que vai cantar 2 louvores para nós. Vamos servir o Senhor com os nossos dízimos de oferta. Depois vamos estar fazendo a conclusão e abrindo os nossos questionamentos.